vim aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre os itinerários formativos de 2026. Esse tema é tão importante que eu pedi licença aqui para o time que conduz as lives pedagógicas para eu mesmo apresentar, porque acho que é muito importante a rede ter clareza de quais são as opções para os estudantes que estão na primeira série do ensino médio, que farão a sua decisão sobre o itinerário logo na volta das férias do meio do ano. Então, se a gente puder colocar aqui na tela alguns dos slides que foram preparados. Então, seguimos nesse ano de 2020 para o ano de 2026 com a mesma organização que nós temos desde 2024, que são 3 grandes opções de itinerários. Os 2 itinerários acadêmicos, né, um itinerário com foco maior em matemática e ciências da natureza, um outro itinerário com foco maior em linguagens e ciências humanas, e as opções de ensino técnico, né? A gente fala 3 grandes itinerários, mas a verdade é que as opções do ensino técnico se ramificam em muitos cursos. A gente, inclusive, vai trazer aqui novidades para vocês de 2 cursos novos, já. E essa lógica que nós criamos em 2024, anunciamos em 23 e criamos em 2024, permanece. Eu tenho falado muito para a rede, quando tenho a oportunidade de conversar com a rede e reforço aqui com vocês, esse é um momento de estabilidade. Então a gente não quer fazer grandes modificações no que foi construído duramente em parceria com a rede nos últimos anos. Então, para o ano que vem, vocês vão perceber que não há mudanças significativas nos itinerários e não haverá mudanças muito grandes também na matriz. A gente já fez uma mudança grande de matriz no último ano. Ano que vem a gente tem uma mudança pequena de matriz, que é basicamente o que eu vou adiantar aqui para vocês dos itinerários acadêmicos. Então, bom, no período de 15/8 até 5/9, os estudantes da primeira série vão acessar a Secretaria Escolar Digital, como fizeram nos anos anteriores, para realizar a sua escolha do itinerário formativo. A forma de escolha permanece mais ou menos igual ao que aconteceu de 23 para 24, de 24 para 25 e agora de 25 para 26. Então, os estudantes vão escolher um dos 2 itinerários acadêmicos. Eles terão a opção de escolher cursos técnicos dentro dos 3 eixos principais e os cursos em parceria com o Sistema S. Ali aparece o Senai, mas também há a possibilidade de cursos em parceria com o Senac, como a Silvana vai detalhar um pouco mais à frente. E aí, quando o aluno vê o curso, ele escolhe e arrasta para a primeira opção, para a segunda opção, para a terceira opção, quarta opção. A gente sempre enfatiza que, se o aluno quer um curso técnico, ele deveria colocar como primeira opção. A chance dele ir para um curso técnico, se ele bota o curso técnico como segunda opção em diante, é muito pequena, porque, via de regra, todas as escolas têm alguma oferta de itinerários formativos da área de exatas ou de humanas. Então, se ele escolhe exatas ou humanas como primeira opção, muito provavelmente ele vai para exatas ou humanas. Não adianta colocar curso técnico na segunda, terceira e quarta opção, provavelmente ele vai acabar não indo para o curso técnico. Então, se ele quer curso técnico, e a gente tem hoje uma maioria de alunos que gostariam de fazer o itinerário técnico, ele deve colocar como primeira opção, né, como as primeiras opções. No entanto, é sempre fundamental ter uma das 4 opções como um dos 2 itinerários acadêmicos, porque se você não conseguir para nenhum curso técnico, a gente precisa saber qual é a área acadêmica que você prefere, visto que quase todas as escolas vão ter uma oferta de exatas ou de humanas, tá? Então, trago esse ponto aqui, a gente vai martelar essa ideia com vocês várias outras vezes, mas nada muda nesse formato desde para os anos anteriores, segue do mesmo jeito. Agora, o que é que... E aqui, de novo, só uma imagem que conceitualmente traz o que eu comentei, segue aquela mesma lógica, 3 caminhos possíveis, né, sendo que o itinerário técnico bifurca em várias outras opções. Mas o que nós temos de novidade nesse ano, né? Qual é a novidade aqui para 2026? A novidade é, nos itinerários de humanas e de exatas, a gente tem uma certa mudança de nomenclatura de alguns componentes curriculares. Esse slide aqui mostra, mas o próximo vai mostrar com ainda mais clareza. Permanecem as aulas de oratória, de liderança, artes e mídias digitais no itinerário de humanas, de linguagens e humanas, e os componentes que existem hoje, eles vão mudar de nome, mudam um pouquinho de conteúdo, embora tenha ainda muita interseção com o componente que existe hoje, que é o aprofundamento em sociologia, aprofundamento em geografia e aprofundamento em filosofia.
A mesma coisa nos itinerários de exatas. A gente permanece com o componente de empreendedorismo, permanece com o componente de programação, mas surgem o componente de aprofundamento em biologia e aprofundamento em química. No próximo slide isso vai ficar ainda mais claro. Então veja, aqui você tinha antes biotecnologia, tem nesse ano biotecnologia, ele passa a se chamar aprofundamento de biologia. Puxa, mas está mudando, é um componente completamente diferente? Não é um componente completamente diferente. É um componente muito parecido com biotecnologia, mas ele terá uma ênfase maior em conteúdos que caem no vestibular, que é uma demanda que a gente ouve muito da rede, quando a gente visita as escolas de ensino médio, os estudantes clamam por isso, né? Falam, poxa, queria que os itinerários tivessem uma conexão maior com o vestibular, então a gente vai ter isso de maneira mais explícita. Tem bastante coisa em biotecnologia, que trata muito de genética, por exemplo, que vai ser aproveitado em aprofundamento de biologia, inclusive materiais que são usados nesse ano, que continuarão sendo usados no ano que vem. Vai ter alguma adaptação, mas vai ter uma boa parte das aulas do modelo de material aula-aula que vai ser utilizado no ano de 2026 também. A mesma coisa para química aplicada, que vai passar a se chamar aprofundamento de química, geopolítica, que vai passar a se chamar aprofundamento de geografia. Então, tem conteúdos específicos de geografia humana que vão ser aproveitados em aprofundamento de geografia. Mas, possivelmente, também, aprofundamento de geografia vai cobrir outros conteúdos de geografia que também caem no vestibular. Lembrando que na nossa matriz, a formação geral básica não tem aula na terceira série de biologia, de química, de geografia, de filosofia e de sociologia. Então, esse caminho nos pareceu um caminho muito bom para garantir que na terceira série os estudantes daquele itinerário formativo tenham a oportunidade de fazer uma revisão dos conteúdos do ensino médio e se preparar para o vestibular. A mesma coisa acontece em filosofia e sociedade moderna, que na verdade até vai ganhar mais aulas, então a gente vai ter aprofundamento em filosofia com 2 aulas, aprofundamento em sociologia com outras 2 aulas, para permitir que os estudantes possam retomar conteúdos e aprofundar ainda mais esses conteúdos, se preparando para o vestibular. Então, essas são as modificações, ligeiras mudanças que nós estamos preparando numa matriz que deverá ser publicada nas próximas semanas, já preparando a rede para o ano de 2026. Tá? Então, isso precisa ser divulgado com clareza para os estudantes quando chegar a hora deles escolherem os seus itinerários formativos. Então, novamente, aqui, alguns dos pontos que eu já mencionei, eles são conteúdos que trazem abordagens mais profundas, mais complexas para aqueles componentes curriculares que terão aprofundamento. Então, geografia, sociologia e filosofia para humanas, química e biologia para exatas e ciências da natureza. Eles se conectam muito com os conteúdos da formação geral básica, primeira e segunda séries. Eles trazem um pouco de revisão, mas eles não se limitam aos conteúdos revisionais, então eles vão além dos conteúdos revisionais. Então não significa que na terceira série, em aprofundamento de biologia, o aluno vai só cobrir a mesma coisa que ele cobriu na primeira e na segunda série, ele vai relembrar alguns desses conteúdos, mas ele vai além. O foco vai ser muito grande nos vestibulares, no Provão Paulista, no Enem, a preparação para o acesso à universidade, para os estudantes que queiram esse caminho. E a gente vai trazer também muitas atividades práticas e uma conexão clara com os parâmetros nacionais dos itinerários formativos, foram publicados agora em maio de 2025. Tá? Então, de novo, os componentes de empreendedorismo, programação, oratória, liderança, arte e mídias digitais permanecem, eles continuam com características parecidas com as que eles têm hoje. Como em todos os outros componentes curriculares, a gente está fazendo aprimoramentos no material, então provavelmente oratória não vai ser exatamente a mesma coisa que está em oratória em 2025, vai ter alguma melhoria, algumas aulas ficam, outras são melhoradas. O benefício de ter um material digital é essa constante melhoria que a gente consegue promover nos materiais de um ano para outro, mas esses componentes eles permanecem na grade. Talvez vai ter alguma mudança de carga horária, né? Então alguns componentes aparecem na segunda e na terceira série, então alguns deles vão passar a aparecer só na segunda ou só na terceira série. Esses componentes que não estão tão relacionados ao vestibular, via de regra, vão estar concentrados mais na segunda série. Aqueles que têm mais relação com o vestibular vão estar mais concentrados na terceira série, já que esse é o último ano antes do vestibular, tá bom? E o foco dele vai continuar sendo em simulações, resolução de problemas, desenvolvimento de projetos, etc. Então,
essas são as grandes novidades dos itinerários acadêmicos. Para os itinerários técnicos, eu vou passar para a Silvana poder apresentar nos detalhes, né? A Silvana que lidera aqui, que trabalha junto com o nosso time de educação profissional. A grande novidade é a adição de 2 cursos novos. São cursos com poucas turmas ainda, os 2 somados vão ter cerca de 50 turmas no estado inteiro, mas que para os outros anos a gente espera crescer ainda mais. 2 cursos para a gente aumentar um pouco o nosso leque, mas a gente permanece com aqueles 9 cursos, a gente permanece nas parcerias com o Sistema S, principalmente com o Senai, e aí uma parceria crescente com o Senac, e a gente vai chegar, provavelmente, nossa expectativa é num volume bem grande de vagas de 2025 para 2026. Não é isso, Silvana? Isso mesmo. Eu acho que Dani fez uma apresentação bem que contempla bem o nosso objetivo aqui, né? Que não é fazer grandes mudanças, mas trazer novidades que façam sentido. E aí, nessa nossa análise, entendemos que esses 2 cursos, eles complementam o nosso portfólio, geram mais oportunidades para os nossos estudantes, embora, né, a gente comece com um número reduzido de turmas, mas pensando aí na escala no médio e longo prazo. Mas, para além disso, temos os 44 outros cursos que contemplam o nosso portfólio por meio das parcerias que nós temos com o Sistema S. Então, a ideia é cada vez mais fortalecer essa parceria. Então, a grande novidade para a educação técnica, né, para os cursos técnicos, são esses 2 cursos. E é muito legal a gente falar, inclusive, do viés que a gente quer dar para esse curso de eletrônica, que o Dani trouxe isso junto com o secretário de forma muito inovadora, que é pensar numa eletrônica focada para serviços, né, que é uma vertente que está se apresentando muito forte no mercado, e preparar esse estudante, esse trabalhador que daqui a pouco vai fazer falta no mercado. Então, a gente está se antecipando e trazendo uma proposta inovadora, que é um pouco diferente da automação ou da eletrônica focada só para a indústria, né? Pensando em casas inteligentes, internet das coisas, automação predial, automação residencial. Entendemos que faz muito sentido, inclusive pelos nós conversamos, né? Então, esses dois cursos são as grandes novidades. O curso de meio ambiente, inclusive, é um curso que a gente está construindo em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, né? A CMIL, que tem sido um grande parceiro nosso aí nesse projeto. É um tema importante para o Estado. A gente está focando em municípios que têm uma demanda maior de licenciamento ambiental, né? Vai ter uma turma em Ilhabela, vai ter uma turma em Caraguatatuba, vai ter turma em lugares que tem matas, lugares que têm questões particulares relacionadas ao licenciamento ambiental. Exatamente. E eles, inclusive, sinalizaram esses anos desse profissional. Então, acho que a gente está no caminho certo. E aí... Mas acho que só vale mencionar também, pessoal, que temos uma... a gente segue com os 9 cursos, mas com um mix diferente, né? A gente tem um crescimento bem grande, provavelmente, de turmas de desenvolvimento de sistemas. A gente está crescendo, continua crescendo devagar, mas crescendo as turmas de saúde, que são muito bem avaliadas pelos estudantes. E a gente quer muito estimular que os alunos eles busquem escolas que tenham curso que tenha a ver com o seu projeto de vida, né? Eles não fiquem satisfeitos com o curso que apareceu ali na escola deles. Se eles quiserem ir para uma outra escola que tem outra opção de curso, eles têm essa possibilidade no processo de escolha do seu itinerário formativo. E eu acho que essa mobilidade, né, Dani, inclusive já prepara esse aluno para o mundo do trabalho mesmo, dando a ele a oportunidade de escolher e de ir para aquele curso ou para aquela escola que efetivamente ofereça o curso que ele apresente uma afinidade ou que ele quer pensar ali para uma projeção de carreira. Então, acho que isso já é um processo também de gerar maturidade nesse estudante que está tão jovem ainda, mas que tem que fazer escolhas importantes. E aí, pensando nesse processo todo e falando até dessa responsabilidade, nós fizemos escutas para entender um pouquinho do que esse nosso estudante da primeira série está pensando. E aí,
fizemos escutas com os estudantes e com os responsáveis legais. Então, a escuta com os responsáveis legais ainda está ocorrendo, ela vai até o final do mês, inclusive essa live que vai acontecer amanhã, para estimular que os representantes legais acessem mais a Sala do Futuro é muito importante, porque, por exemplo, nessa nossa escuta, nós tivemos mais ou menos 11 mil respostas, que dá 3% do público esperado de responsáveis legais. Contudo, as respostas dos estudantes, né, a gente chegou a quase 60%, 72% deles sinalizaram que desejam ou consideram possível fazer um curso, seguir o itinerário técnico, e dos 3% de responsáveis legais que já responderam, 98% entendem que é um caminho interessante para os estudantes. Então, a gente... Eu só acho que o slide não está sendo projetado. Se você quiser colocar aí na tela para o pessoal ver. Isso, perfeito. Obrigada por avisar. Então, a gente fez uma pesquisa, uma escuta com os estudantes de 15 dias, via Sala do Futuro. Esses são os resultados. 72% pensam em fazer um curso técnico. Os representantes legais, 98%, embora uma amostra pequena, sinalizaram como ponto positivo. A gente tem o top 5 ali, né, os 5 cursos mais escolhidos ali. O sexto, acho que está eletrônica. A gente ainda tem, né, uma oscilação ali. 74% dos nossos estudantes querem trabalhar e estudar ao mesmo tempo, o que justifica muito a escolha do itinerário de formação técnica e profissional. E 57% entende como benefício que ele consegue se preparar para uma carreira, né, que ele quer seguir, e ele já vai sair da escola com uma profissão. Então, eles sinalizaram isso pra gente durante a pesquisa, tá? E aí, como que nós estruturamos o processo de comunicação com esse estudante? Nós criamos uma régua de comunicação de 87 dias, então nós conversaremos com esses estudantes, com os seus representantes legais e com as unidades escolares até o dia 5/9. Na verdade, depois a gente tem uma etapa 2, que é ainda trabalhar matrículas que não foram efetivadas ou turmas que estejam com um número pequeno. E nessa régua de comunicação, com essa régua de comunicação, o nosso intuito é, de fato, dar clareza para que esse estudante escolha de forma mais consciente. E não dar clareza apenas para o estudante, mas também para os seus representantes legais, que têm um papel fundamental nesse processo de escolha, né? E aí a gente diminui a evasão, porque o aluno escolheu de forma mais consciente, ele entendeu de fato do que a gente está falando. Então, nós estamos soltando pílulas, a equipe da Sala do Futuro está contribuindo muito com a gente, Daniel Funes, justamente porque a gente entende que é um momento de explicar para esse estudante o que ele espera pela frente. Então, a gente está seguindo uma ideia mesmo de caminhos, de percursos possíveis, falando tanto do itinerário acadêmico quanto do itinerário profissional, mas também trazendo pílulas de informação via WhatsApp, via Sala do Futuro, que desmistifique algumas crenças que a gente percebeu em anos anteriores. Então, da formação na prática, de que facilita, sim, a entrada para estudante na faculdade, né? A gente tem resultados, inclusive análises nossas, né, Dani, do Provão Paulista, que os alunos do itinerário técnico têm um desempenho melhor, inclusive em matemática e português. Falar um pouquinho da empregabilidade que esse estudante tem ao sair do ensino médio e das múltiplas oportunidades que ele tem ao fazer essa escolha de forma consciente. Esse ponto que você mencionou é muito importante, né? No ano passado, a gente teve no Saresp os estudantes que fizeram o técnico com um resultado 10 pontos percentuais melhor em português e matemática, em média, nas turmas que fizeram, que estavam na educação profissional. Então, a ideia de que os alunos da educação profissional podem ter um desempenho acadêmico pior é uma falácia, pelo contrário, né? Na verdade, eles têm a tendência a ter um desempenho acadêmico melhor, né? São alunos mais motivados, via de regra. E uma questão interessante também, Dani, para a gente trazer aqui, dentre essas falas que reincidentemente aparecem, é que o estudante não quer fazer o itinerário técnico. Com a escuta, a gente percebeu que, assim, nós tivemos sinalizações de escolas que disseram, não, o meu estudante não quer o técnico. Só que quando a gente olha a escuta do estudante, os alunos
praticamente todos sinalizaram que querem. Então, acho que é importante a gente estar atento também ao que o nosso estudante deseja e aquilo que ele sinaliza como importante para a vida dele. Sim. Né? 70% dos alunos dizem que gostariam de fazer um curso técnico como seu Exatamente. itinerário. Né? Mas, seguindo adiante, pessoal, acho que a gente tem aqui mais poucos recados, né? Como é que vai ser a opção do seu itinerário para o técnico? Quer mostrar, Silvana? Fica à vontade. Se vocês puderem mostrar isso, botar de volta. E aí, gente, rapidamente, né? O aluno, né? Como que ele escolhe o técnico? Então, lá no período que o Fábio comentou com a gente, ele vai fazer a escolha do itinerário, do curso específico que ele vai cursar, que pode ser um curso do nosso próprio portfólio, inclusive os 2 cursos novos, ou um curso do Sistema S, para que ele tenha chances de conseguir uma vaga no técnico, como o Dani falou, ele precisa indicar como prioridade. Então, não é obrigatório que a indicação da primeira opção seja no itinerário acadêmico. No ano passado, nós tivemos muitos relatos de que algumas escolas ou alguns estudantes foram orientados de que eles obrigatoriamente precisariam escolher o itinerário acadêmico. Isto não é verdade. Ele vai escolher por prioridade, independentemente do itinerário, tá? E para os critérios de alocação, né? Existe um critério, então o estudante, o primeiro critério é o estudante ser da própria escola, que oferta o curso que ele tem como prioridade, as opções desse estudante, primeira, segunda, terceira e quarta, e a gente gera um índice de alocação do estudante. Esse índice é feito automaticamente, considera frequência, desempenho e distância. Então, a gente tem um trabalho também de geolocalização para que esse aluno não tenha que se deslocar tanto, considerando a residência dele. E aí nós temos, né, Dani, por exemplo, casos que a gente vai ter uma turma, uma oferta, e temos 108 estudantes que desejam fazer aquele curso. Como que ele vai ser priorizado? Considerando o índice de alocação de estudantes. Então, é importante que a gente oriente os estudantes, fale desses critérios, fale com muita clareza sobre as oportunidades que ele tem e que a gente dê, de fato, oportunidade para o aluno escolher aquele caminho ou aquele percurso que ele tem, que ele apresenta a maior afinidade. Exatamente, pessoal. Bom, então acho que era isso que nós tínhamos para apresentar para vocês, né? As escolhas do itinerário formativo vão acontecer na sede, como aconteceram no ano passado. A gente tem um site que acho que não está aqui na apresentação, né, Fábio? Que é o Ensino Médio Paulista. A gente está atualizando ele. A gente está atualizando esse site, mas em breve ele vai estar, antes do começo das inscrições, ele vai estar lá disponível para que os alunos possam acessar as opções, conhecer cada um dos itinerários formativos. Trouxemos aqui para vocês adiantarem, já irem para as férias sabendo como é que vai ser a escolha dos itinerários, mas assim que voltarem das férias de julho, esse site ensinomédiopaulista.educacau.usp.gov.br vai estar disponível com todas as informações atualizadas e